Oi, eu sou a Jéssica, eu sou aluna do mestrado profissional de ensino de humanidades do IFES e eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado GPEC, que se dedica a estudar a cidade como um espaço que educa, a cidade como um espaço que tem potência para discutir, a formação dessas relações sociais, das relações humanas que se dão por intermédio da historicidade dos sujeitos no tempo, espaço e no mundo. E nesse grupo de pesquisa a gente estuda alguns autores que trabalham os fenômenos que constroem essa cidade e que também são frutos desse espaço e dos processos de interação dos homens no tempo, historicamente falando. Um desses autores que a gente usou lá no grupo de pesquisa para fundamentar esse estudo sobre a cidade é o Marshall Berman, que escreveu esse livro aqui, Tudo que é Sólido se desmancha no ar. E esse livro do Berman, ele é um livro muito legal porque ele faz um estudo sobre a modernidade, o que é a modernidade, o que é o fenômeno da modernidade. Ele começa a fazer esse estudo lá na Idade Média e ele termina, falando dos processos de modernização que ocorreram nas cidades americanas, nesse final do século XX, entre os anos de 1970 e 1980. O Berman, ele fala logo no prefácio do livro que ele se dedicou a estudar a modernidade porque ele se deu conta de que ele morava num prédio moderno, numa família moderna, ou melhor, falaram para ele que ele vivia nesse espaço moderno. Então, essa ideia de modernidade intrigou ele e o fruto dos trabalhos de pesquisa dele a partir dessa instigação que ele sofreu é esse livro aqui. Então, esse livro ele é dividido em 5 capítulos e eu vou tentar falar rapidinho para vocês, um pouquinho de cada um desses capítulos. O primeiro capítulo do livro, ele se passa na Idade Média e ele usa o livro do Goethe, o Fausto, para poder falar desse espaço histórico, desse tempo histórico e do fenômeno da modernidade que se inicia nesse contexto de transição da Idade Média para o que a gente reconhece historicamente como a Idade Moderna. Então, quem é o Fausto? O Fausto é uma personagem que está inserido nesse contexto. E apesar de ele estar inserido nesse contexto de Idade Média, ele é um intelectual, ele vive cercado de livros, pergaminhos, só que esse profundo conhecimento intelectual que ele tem não dá conta de suprir um vazio existencial que ele sente. É como se tivesse um buraco na alma e que todo aquele conhecimento não dava conta de suprir as necessidades dele existenciais. E aí ele decide que ele vai morrer. E aí ele vai tomar um veneno, E no momento em que ele está para beber o veneno, aparece uma figura emblemática que muita gente entende como o diabo, que no livro é chamado de Mefístoles. E o Mefístoles faz um acordo com ele, que seria o famoso pacto com o diabo. E nesse acordo, o Mefístoles garante que vai dar para o Fausto tudo que ele quiser, tudo que ele deseja, que ele sonha, que ele almeja, inclusive o amor da vida dele, mas em troca, tudo na vida do Fausto vai ser efêmero, vai ser transitório, porque ele vai ter que carregar consigo o fluxo da modernidade. E tudo na modernidade é transitório, porque um processo precisa ser superado para dar lugar ao outro, Então você abre mão de muitos processos que são pertencentes ao passado em nome de um fenômeno ou algo relacionado com o futuro. E o Fausto começa a viver assim. E aí, em um determinado momento, ele consegue tudo que ele almeja, tudo que ele sonha, mas ele começa a perder todas essas conquistas, porque isso fazia parte do trato dele com Mefístoles. Então, qual é a metáfora do Fausto para esse momento histórico? O Fausto, ele é a materialização em forma de personagem da sociedade burguesa, que é a sociedade que revolucionou a forma de se relacionar das pessoas e a forma econômica de interação no mundo, historicamente falando. O Fausto, ele vai perder tudo que ele tem e um dos momentos, pelo menos para mim, mais emblemático do livro é quando ele começa a sentir uma certa culpa por fazer esse trabalho, por ser essa pessoa que carrega esse fluxo da modernidade para a Europa como um todo. E em um determinado momento ele chega numa região da Europa e ele se depara com um casal, que é um casal que seria uma figura representativa da virtude cristã, da ideia de homem bom, que imperava nesse mundo que ainda não era 100% moderno. E aquilo começa a mexer com ele, porque a modernidade ela vem carregada de duras custas e duras penas, assim como desigualdade social, problemas econômicos e tal, e tudo isso é como se isso fosse justificável em nome do progresso, da modernidade que vai ser carregada durante esses processos de transformação. E o Fausto ele precisa se livrar daquela dor na consciência que ele sente em olhar aquele casal, em conviver com aquele casal, e ele decide que a melhor forma de resolver o problema dele é matando aquele casal, porque aquele casal significava tudo que estava relacionado com o mundo antigo e aquilo não poderia mais existir porque aquilo deveria dar espaço para o mundo moderno.
Então, o primeiro capítulo, ele está usando o Fausto como uma personagem muito significativa para traduzir essa transição do mundo medieval para a formação dos Estados Nacionais modernos, né, para essa política centralizada, para a prática mercantil, para essa sociedade que seria uma primeira instância do capitalismo, né, enquanto economia de mercado, né, com intervenções de Estado, com formação de classes sociais, que não são mais baseadas em uma predestinação, mas em si em fruto do esforço e a transformação do trabalho mesmo em mercadoria, porque o trabalho passa a ser assalariado nesse contexto. Falando dessa transição, no segundo capítulo ele vai trazer um autor que é o Marx, né, que como ponto central, que o Marx ele escreve durante a Revolução Industrial inglesa, né, e quando esse processo se alastra pela Europa. E o Marx ele vai criticar duramente, né, os processos que resultam da modernidade, desse sistema econômico industrial, desse capitalismo industrial, que é a diferença de classes sociais, que é a luta de classe, que é a fetichização da mercadoria, que é a transformação do trabalho, que era para ser algo inerente ao ser humano como forma de transformação social e como forma de humanização desse ser humano em um produto que tem um valor, né, um valor de troca, um valor de compra, um valor de consumo. E essa forma de pensar do Marx vai também nortear a análise que ele faz nos demais capítulos. Inclusive o nome do livro, né, ele tira do Manifesto Comunista porque é de uma citação do Manifesto Comunista, que ele fala que tudo que é bom é profanado, que tudo que é sólido se desmancha no ar. Outro autor que ele vai usar para dialogar isso já no terceiro capítulo é o Baudelaire, né? O Baudelaire é um literato francês. E o Baudelaire, ele tem essa preocupação com a cidade, ele estuda a cidade e as pessoas que vivem nessa cidade. E o Baudelaire, ele vai ser, digamos assim, testemunha ocular de um processo de modernização que vai acontecer na França, que é quando a cidade francesa ela passa por um processo de segregação mesmo, de tirar dos olhos da classe social mais abastada aqueles que incomodavam. E aí a França vai adotar uma política de construção de cidades baseadas no Haussmann, que é uma ideia que vai ser tirada lá do Napoleão III e vai ser implementada na França, que é a ideia de abrir, ampliar os espaços, criar espaços de circulação e criar zonas, né, confortáveis para essa classe dominante, que tinha esse poder aquisitivo para se colocar na cidade. Só que o Haussmann ele vai ter um efeito também que ele vai marginalizar aquela população periférica, mas ao mesmo tempo ele vai abrir os espaços da cidade. Então aquelas pessoas que deveriam ficar sempre alocadas na periferia, elas vão começar a transitar na cidade. E aí essas pessoas elas vão começar a coexistir nos mesmos espaços da cidade que as pessoas mais ricas, né? Que as pessoas que têm um determinado poder aquisitivo. Isso vai gerar um choque de classes culturais, porque vai haver uma maior interação entre a periferia e o centro, digamos assim. E o Baudelaire ele vai dar conta dessas relações transitórias nas suas poesias, dessas relações efêmeras da modernidade, que é uma crítica que o Fausto já fazia lá no primeiro capítulo, que é essa coisa da transitoriedade que é impregnada ao ideal de modernidade. Ele tem um poema que ele fala de um rapaz que se depara com uma moça, ele fica encantado por essa moça e ela está do outro lado da rua, mas que aquele encontro é só naquele momento, porque ele sabe que ele nunca mais vai encontrar ela, porque a cidade é fluida e os fluxos são constantes e as chances dos encontros são muito menores do que dos desencontros constantes que se dão nessa cidade. Depois ele vai fazer um caminho lá no quarto capítulo pela Rússia e ele vai falar de dois momentos da Rússia. Ele vai falar da Rússia czarista, que é aquela Rússia medieval, feudal, né, que não tem o interesse do poder político em modernizar essa cidade, né, da sociedade estagmentada em castas, então cada um pertence a uma casta social e essas castas não se comunicam e existe uma relação de servidão entre as pessoas nessas castas sociais, mas ao mesmo tempo, né, a Rússia tem uma cidade, né, que é a cidade que seria o retrato da modernidade, que seria a janela da Rússia para o resto da Europa, que seria a janela da Rússia para Paris. E ele vai usar um símbolo arquitetônico, né, russo, que é o Palácio de Cristal, para trabalhar essa ideia de modernidade, desses contrapontos da modernidade, que ao mesmo tempo que você tem uma cidade geometricamente pensada, com arquitetura,
com vários monumentos que demandam a modernidade, que emanam a modernidade na sua estrutura, você tem também uma sociedade estamentada em classes com relações servis muito estruturadas ali, e um sistema de governo, que é o sistema de governo czarista, que é como se fosse uma ideia, é um império, né? Só que na Rússia eles trabalham com a figura do czar, e que não tem uma relação direta. Então, assim, são os contrapontos da modernidade. Nesse contexto russo, ele vai trazer um autor que, assim, é estudado por muita gente, que é o Dostoiévski. E o Dostoiévski, ele é escolhido pelo Berman porque o Dostoiévski, ele tem duas fases. A primeira fase é o jovem Dostoiévski vendo essas pequenas transformações lentas e graduais da sociedade russa, né? Que ele retrata muito bem isso no livro Noites Brancas, que ele vai falar desses processos de modernização, dessa cidade moderna, mas ao mesmo tempo ele não é um personagem revolucionário, um personagem emblemático, que bate de frente com esses confrontos sociais que tanto, né, perturbam a ordem do humano mesmo nessa sociedade russa. E que não existe na população da Rússia aquela ideia latente da revolução que vai ser o que vai desencadear a Revolução de 1917 na Rússia. E um outro momento do Dostoiévski que ele vai trazer é quando ele escreve Notas do Subsolo, que ele vai falar, né, desse homem do subsolo, que é o homem que já está, por meio dos processos de modernização, já está meio que foi picado pela sementinha da revolução, que é essa população russa que vai conduzir a Revolução de 1917. E aí ele vai falar do Notas do Subsolo, ele vai falar que o homem do subsolo é aquele homem que ele está arrasado, ele está mal, ele não se enxerga naquele contexto social, mas ao mesmo tempo ele se enxerga e ele é extremamente servil, e ele traz um conflito, né, humano existencial, que é um conflito moderno, podemos dizer assim, que ele fica pensando, ele fica sonhando com formas de enfrentamento. E dentro daquela estrutura social, por exemplo, uma pessoa da classe servil, ela tinha que dar espaço na calçada caso alguém de uma classe social mais alta estivesse passando. E o grande sonho da vida dele era não dar lugar para aquele homem mais abastado esbarrar nele ou entrar em confronto direto com ele, porque isso é uma metáfora dos processos revolucionários. E aí esse homem, ele faz vários planos de como que ele vai fazer para esbarrar nesse homem da classe social como forma de enfrentamento. E ele não consegue executar isso da forma como ele planejou, mas mesmo assim ele executa, porque, né, ele sente medo, né, quando ele se depara com esse homem da classe abastada na calçada, ele sente medo de não se retirar do caminho desse homem, porque é isso que ele deveria fazer enquanto pessoa da classe servil, mas ao mesmo tempo, nesse embaraço todo, ele tropeça, e no tropeçar, ele vai dar um encontrão nesse homem de classe social abastada que estava passando. E aí ele se sente orgulhoso, isso aumenta a autoestima dele, é como se ele estivesse saindo daquele submundo ao qual ele estava relegado, né, durante todo aquele sistema social, naquela Rússia servil, e estivesse indo de encontro ao seu homem revolucionário, seu homem constituído enquanto sujeito que pegou em armas para fazer a revolução e apoiar a Revolução de 1917. E, por último, no quinto capítulo, ele vai fazer uma análise dos processos de segregação, né, que vão acontecer nas cidades norte-americanas. E ele vai dar um exemplo, né, de um processo segregacional por meio da construção das rodovias, que é a ideia de construir rodovias era uma forma de vincular o estilo de vida ao consumo, no caso específico, o consumo do carro. E que algumas regiões dos Estados Unidos vão dar conta de construir algumas rodovias que elas não têm áreas para pedestres, a pessoa só consegue chegar àquele lugar se ela tiver um carro. E pra quê? Pra que isso? Por que atrelar isso ao carro, atrelar a mobilidade urbana ao carro? Porque as pessoas da periferia que não tivessem acesso àquele carro, elas não teriam acesso àquele lugar. O que a gente pode fazer um contraponto, por exemplo, com a cidade de Vitória, que a gente sabe, por exemplo, que na Ilha do Boi, as linhas de transporte público, elas têm horários restritos e que esses horários restritos estão ligados, por exemplo, ao horário que as funcionárias, né, geralmente as empregadas domésticas, os jardineiros, eles vão para essas casas trabalhar, e o horário que o ônibus sai dessa região é o horário que eles estão deixando seus postos de trabalho e voltando para suas residências. Então, assim, a gente vê hoje no sistema urbano da cidade de Vitória muito desse processo de urbanização que está atrelado a essa ideia de modernidade, que é uma modernidade que atende uma proposta do grande capital, que seria o quê? Seria o de limpar
esses espaços, né, das classes dominantes, das pessoas que são incômodas, dessas pessoas que transitam pela cidade, mas que não de fato não pertencem àqueles espaços, que existem espaços relegados para elas dentro do contexto urbano e que elas, né, têm que ocupar aqueles espaços, porque aqueles espaços são espaços determinantes da classe social a qual elas pertencem. Então, o Berman faz essa análise. É claro que eu falei muito rapidinho, muito superficialmente, não deu conta de, né, entrar nos detalhes, mas é um livro muito bom, é uma leitura gostosa, você lê rapidinho e é um livro muito completo, assim, porque apesar de alguns críticos tecerem críticas ao Berman por ele não ir para além da década de 80, dos anos 1900, mas ele dá conta de quase 500 anos de modernidade, então ele vai falar de processos de transformação muito profundos, econômica, socialmente, politicamente e nas estruturas dos processos urbanos, né? E como a modernidade tem uma relação direta com a transformação desses espaços e com a transformação das formas como as pessoas se relacionam com os espaços e se relacionam com elas mesmas. Ó, eu espero que tenha ajudado, eu espero que essa fala rapidinha instigue pelo menos vocês a procurarem o livro e ler, e eu também indico os outros livros e os autores que ele cita. Eu falei muito rapidamente dos autores, mas ele trabalha com uma gama de autores. Ele trabalha com autores que tratam de temas relacionados à Segunda Guerra Mundial, ele trabalha com autores que são da ordem da sociologia, da política, da antropologia. Então, assim, ele dialoga com muitos outros autores para além desses que eu citei aqui. E eu recomendo sempre, né, Dostoiévski, porque Dostoiévski é maravilhoso. Bom, é isso aí, um beijo e até o próximo.